Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus seja louvado. Amém. Eu convido os irmãos a abrirmos nossas Bíblias no Salmo de número 4. Salmo de Davi, número 4. Salmo número 4, assim diz a palavra do Senhor. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos orar? Pai querido, Deus de graça, Deus de misericórdia, estamos aqui diante da tua santa e eterna palavra, ó Pai. Abençoe-nos neste momento, ó Senhor. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Prepare os nossos corações, nossos ouvidos, os nossos olhos, para que estejamos atentos, ó Pai, à tua santa palavra. E que tudo seja feito, Senhor, aqui, para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, muitos ou todos aqui já devem, com certeza, conhecer sobre o mito da caverna de Platão. Já foi até explicado aqui, através desse púlpito. Não vou me deter sobre o mito da caverna, mas, basicamente, o mito da caverna de Platão era um homem, uma pessoa acorrentada, com seu rosto virado para a parede, para o fundo da caverna. E as imagens, as sombras que aquele homem via no fundo da caverna representavam a ilusão, a falsidade dos sentidos, o que para ele era a realidade do mundo lá fora, mas que era apenas uma ilusão na sua vida. E eu queria trazer isso para nós. Eu não vou aqui falar sobre o mito da caverna de Platão, mas essa noite eu quero falar sobre a realidade da caverna. E eu queria que nós pensássemos um pouco. Alguma vez você já foi tentado a pensar que os mandamentos e os princípios bíblicos não funcionam no mundo real? Ou já chegou a duvidar em algum momento que a graça de Cristo fosse poderosa o bastante para produzir bons frutos em nós, nesse mundo tão perturbado e tão perturbador quanto o nosso? Você já disse, ou pelo menos já pensou em algo do tipo: olha, eu sei que a palavra branda desvia o furor, mas para quem tem filhos como os meus, isso não funciona. Se eu desse a outra face, as pessoas se aproveitariam de mim. Eu já tentei o máximo perdoá-lo, mas todas as vezes que o vejo, as lembranças do que ele fez comigo me inundam. Como posso amar os meus inimigos se me é difícil amar os amigos ou a família? Sei que devo amar minha esposa como Cristo amou a igreja, mas algumas vezes ela me deixa irritado. Parece impossível ser amável com um adolescente, às vezes tão rebelde. É muito difícil tratar meu patrão com respeito, pois ele rebaixa todos que trabalham para ele.
É difícil permanecer comprometido com a igreja que nunca reconhece meus dons para o ministério. E podem ser tantos outros pensamentos que venham na sua mente, ou sentimentos como esses, que poderiam estar na sua mente, e de Davi também. Mas vamos tentar entender em que momento Davi escreveu este salmo. Davi que talvez estivesse numa caverna se escondendo. Vamos entender que contexto Davi estava quando escreveu este salmo de número 4. O contexto é de 2 Samuel, dos capítulos 14 a 18. Depois você leia com mais calma em sua casa. Considere essa situação. Um homem é um líder altamente respeitado, com poder e influência sobre milhares de homens do exército. Mesmo assim, no contexto de sua família, ele não tem autoridade. Não é apenas uma questão de seu filho ser rebelde. Não, é muito mais que isso. O seu filho está fazendo de tudo para usurpar o lugar do seu pai. E o pai chega à conclusão devastadora que seu filho aliciou vários de seus subordinados leais contra ele. Então, quando ele pensa que as coisas não poderiam ficar piores, fica sabendo que seu filho está planejando matá-lo. Ele sabe que não pode lutar. Ele não pode cobrar de volta a sua posição, porque ele não pode matar o seu próprio filho. E assim ele foge da sua casa e se esconde. Se esconde no deserto, se esconde numa caverna. Coloque-se na posição desse pai. Imagine a profundidade da dor, do peso da dor e do pesar do que está acontecendo. Você não esperaria encontrar um homem amargo e irado, enumerando vez após vez, todas as coisas boas que ele havia feito por seu filho ingrato? Você não esperaria que ele questionasse a Deus? Especialmente depois de ter procurado ser fiel a Deus. Você não esperaria que esse homem exilado fosse desesperado ou indiferente nessa situação? Fosse talvez indiferente aos conselhos das outras pessoas, aos aconselhamentos dos outros irmãos? Talvez você já tenha percebido que nós não temos de imaginar isso, porque essa situação está exatamente no texto que eu falei, 2 Samuel, de 14 a 18. O pai era o rei Davi e o filho era Absalão. E nas ações e reações de Davi nós encontramos pouco do que normalmente nós esperaríamos. Existe algo surpreendentemente esperançoso a respeito do que ele diz e do que ele faz. Algo que aconteceu com o objetivo de nos impactar e eliminar nossas dúvidas e os nossos medos. O Salmo 4, assim como o Salmo 3 também, depois você pode ler também em casa, também foi composto durante um tempo de angústia. Mas o salmista exibe profunda confiança em Deus. Ambos esses salmos meditam sobre a fé durante a noite, lá no verso 4 do capítulo 3, no verso 8 do capítulo 4, que acabamos de ler. Os justos nada têm a temer, pois Deus ouve as suas orações e cuida deles. Os justos não são isentos de pecado, porém Deus mantém uma relação pactual com eles. O Salmo 4 nos fornece uma janela para o coração de Davi, quando ele passa por essa profunda tragédia e angústia familiar. E esses textos foram escritos como salmos da manhã e da tarde, para a leitura da manhã e da tarde, quando Davi estava se escondendo de Absalão, se escondendo talvez até em uma caverna. Mas quando a gente conhece a história por trás do Salmo 4, nós não podemos deixar de ficar impressionados com o que aprendemos do coração e comportamento de Davi. Ele está no meio de uma das experiências pessoais mais dolorosas da sua vida. E o que vemos fazer? Ele está na caverna e está muito bem. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. O título é A Realidade da Caverna. Na realidade da caverna, a primeira coisa
que nós podemos observar em Davi é que ele não corre de Deus. Leamos novamente o verso 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Verso 2. Ó homens, até quando tornareis a minha glória e vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? No verso 1, ele diz, responde-me, ó minha justiça. Esse versículo focaliza a oração. Os salmos, muitas vezes, podem ser orações. Se você não sabe, às vezes, como orar, pega um salmo, leia um salmo, como se fosse uma oração. E aqui exatamente o Salmo 4 focaliza a oração. Os verbos imperativos mostram a intrepidez do salmista na oração. Ele pode invocar destemidamente a Deus, pois sabe que Deus é a sua justiça. Jeremias 23:6, o profeta chama Deus de Senhor, justiça nossa, Jeová Tsedequenu, o nome sagrado aplicado ao Messias. Senhor, justiça nossa. E Davi está aqui dizendo exatamente isso. Senhor, minha justiça. E a partir do verso 2, o salmo foca na exortação. Ele diz, ó homens. E o salmista então os exorta dizendo, até quando tornareis a minha glória e vexame? É como se ele estivesse irado com as pessoas que haviam se desviado de Deus para seguirem ou servirem a ídolos ou deuses falsos. E ele diz, e até quando amareis a vaidade? Ou literalmente, até quando amareis as coisas fúteis? E até quando buscareis a mentira? Ou seja, os ídolos são mentiras. Os ídolos são invenções falsas das imaginações humanas. São imaginações pecaminosas do homem, da nossa imaginação pecaminosa. Mas Davi não corre de Deus. Ele não questiona a fidelidade de Deus, nem murmura dizendo que as promessas e os princípios da Escritura falharam. Não. Mas ele se coloca nas mãos de Deus mais uma vez. Nas provações, é tentador nós duvidarmos da bondade de Deus e da sua fidelidade. E muitas das vezes nós nos afastamos de Deus com desânimo e falta de fé. Mas Davi não. Davi se volta para Deus suplicando que ele o ouvisse e agisse. Meus irmãos, quando você estiver passando por uma provação, não duvide da bondade de Deus, não duvide da fidelidade de Deus, não duvide da aliança que Deus fez com você, não se deixe desanimar, não fuja da sua presença, mas se entregue, se jogue nos braços do Pai. Não se volte contra Deus, mas volte-se para Deus. Clame, suplique e persevere até que Ele responda e venha te socorrer. Pois fazendo assim, meu irmão, você se tornará alguém com um coração igual ao rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. E mais do que isso, Deus lhe fará mais parecido com o rei de Davi, o rei e senhor de Davi, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o Senhor Jesus Cristo. Deus não só vai te fazer parecido com Davi aqui, e eu não estou querendo aqui nos fazer parecido com Davi, Deus quer nos fazer parecidos com o rei de Davi, com o Senhor de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa que nós identificamos na realidade da caverna, ele se lembra da sua identidade como filho de Deus. Vejamos o verso 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Piedoso é aquele que se mantém firme nos caminhos de Deus, mesmo em meio às adversidades. Piedoso é o recebedor da bondade e do favor divino. Davi se lembra da sua identidade como filho de Deus. Aqui é como se Davi estivesse dizendo a si mesmo, eu preciso me lembrar de que eu sou um dos eleitos de Deus.
Eu não sei porque Deus me colocou nessa situação difícil da minha vida, mas eu sei que Ele me ouve quando eu clamo. A verdade mais fundamental da identidade de Davi é: eu sou dele, ele é meu e ele me ouvirá. Você não pode escapar do fato de que a sua percepção de identidade molda a sua reação aos acontecimentos da vida. Diante dos problemas da vida, você não pode esquecer da sua identidade, você não pode deixar-se perder a sua identidade, mas a sua identidade tem que estar, assim como de Davi, diante de Deus, para que você não se abata diante das dificuldades e saiba como reagir diante dos acontecimentos da vida. Você pode até não saber porque está passando por aquela dificuldade, mas você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. Só assim você não perderá a sua identidade como filho de Deus, como crente de verdade, como cristão genuíno, como de pequeno Cristo, pois a sua identidade estará baseada em Cristo Jesus. A sua identidade será como se tivesse uma foto de Jesus Cristo. No seu passaporte para o céu, lá no seu passaporte, a foto não é a sua, a foto é de Cristo Jesus. E Deus fala: pode entrar no meu reino, meu filho amado, em quem me comprazo. Esta é a sua identidade, esta é a nossa identidade, e nunca podemos esquecer a nossa identidade, mesmo que estejamos fugindo dentro de uma caverna. Terceira coisa, ele examina o próprio coração. Verso 4, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Davi examina o próprio coração. Irai-vos e não pequeis. Este verso nos transporta diretamente lá para o Novo Testamento, lá em Efésios 4, 26, onde o apóstolo Paulo diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Davi aqui faz algo muito diferente de nós, que muitas vezes fazemos em tempos de provação. Normalmente nós consideramos a provação como uma desculpa para questionar a bondade, a fidelidade e o amor de Deus por mim. Senhor, mas eu sou tão crente, Senhor, eu sou tão fiel, sou fiel nos dízimos e nas ofertas, não sou como esse meu irmão que não entrega o dízimo, não entrega a oferta. E acontece isso comigo, Senhor. Relatamos o problema incessantemente. A gente fica murmurando e parece que fala aquilo o dia inteiro, até na hora de dormir. E não aceitamos a opinião e criticamos a opinião do outro quando vem nos exortar, admoestar. Mas Davi não. Davi não fica reclamando, dizendo como as suas circunstâncias são ruins ou como seu filho é mau e rebelde. Não, Davi examina o seu próprio coração. O que nós fazemos em tempo de provação não nos é forçado pela situação em si, mas pelo que nós desejamos no meio daquela situação, no meio daquela provação, no meio daquela situação que nós vemos o que o nosso coração deseja fazer. Na dificuldade, o nosso coração fica exposto e as provações nos dão a oportunidade de nos conhecer melhor e vigiar o nosso coração constantemente. A palavra de Deus nos chama a orar e vigiar. Orar e vigiar. Por isso devemos sempre examinar o nosso coração. Todos os dias, com a nossa devocional, nós devemos fazer uma autoanálise da nossa vida, do nosso coração. Olhar o dia de ontem. Como é que eu passei o dia de ontem? O que eu fiz no dia de ontem? O que eu pensei no dia de ontem? O que eu falei no dia de ontem? O que eu fiz ou deixei de fazer no dia de ontem? Pois só assim teremos um coração mais limpo e puro diante de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Quarta coisa que Davi faz na realidade da caverna. Ele adora. Ele adora. Verso 5. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Davi adora dentro da caverna, no meio do deserto. Os sacrifícios prescritos no Antigo Testamento, que estão lá em Levítico de 1 a 7, devem ser oferecidos com atitude justa, sem a qual todo sacrifício
ou culto não é aceitável. No Salmo 40, de 6 a 8, Davi diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade. Ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Aqui está o culto racional lá de Romanos 12. O nosso culto racional que deve ser a nossa vida diante de Deus, a nossa adoração diante de Deus, o nosso sacrifício diante de Deus. Quando sofremos ou passamos por dificuldades, somos tentados a deixar de lado as nossas devocionais, a faltar aos cultos, a EBD. Permitimos a nós mesmos perder os encontros e reuniões semanais durante a semana, reuniões de oração, e passamos a ignorar as oportunidades de ministério dentro da igreja. Deixamos de exercer nossos dons e talentos dentro da igreja e os enterramos. Então, de maneiras sutis e outras não tão sutis, o culto alegre é substituído pela dúvida, pela ira, pela ansiedade, pelo medo, pelo desânimo, pela falta de fé, pela amargura, pela decepção. Mas quando você olha dentro da caverna do Salmo 4, você não encontra Davi mergulhado num lago de reclamações, num poço de murmurações, não. Você encontra Davi adorando, de joelhos e orando ao Senhor e adorando a Deus. Em todo tempo, adore a Deus. É isso que o Salmo 4 está nos mostrando. Quando as pessoas forem ingratas com você, e eu aprendi isso, que nós já temos que sempre esperar de antemão a ingratidão das pessoas. Se você faz algo para alguém, nunca faça algo pensando em retribuição, ou nunca espere gratidão, já espere a ingratidão, porque quando alguém for ingrato com você, você já não vai ser pego de surpresa. E se alguém for ingrato com você, adore a Deus. E se alguém for grato a você, adore a Deus. Se você está empregado, adore a Deus. Se você está desempregado, adore a Deus. Se você está namorando, adore a Deus. Se você não está namorando, adore a Deus. Se você está casado, adore a Deus. Se você não está casado, adore a Deus. Se você é um viúvo ou viúva, adore a Deus. Em todo tempo, adore a Deus. No meio da dificuldade, do carro quebrado, da batida, aquele acidente que você não estava esperando, adore a Deus. Na alegria, na tristeza, na fartura e na pobreza, adore a Deus. E só assim você se tornará um verdadeiro adorador. Amém? Quinto ponto. Na realidade da caverna, Davi ele ministra. Versos 6 e 7. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Davi está ministrando àqueles homens. Ele diz: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? O bem aqui é a abundância e a prosperidade. Os céticos desdenham, afirmando que o bem não existe. O Salmo 14, verso 1 diz exatamente isso. Ele diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. E ainda no Salmo 14, verso 3 e 4, ele continua: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Os céticos vivem buscando fartura de cereal e de vinho, porque a vida para eles é só essa vida aqui. Morreu, acabou. Então vivamos e nos enfastiemos de pão, de vinho. Mas Davi tem mais alegria do que eles.
Pois a sua alegria não está firmada em bênçãos materiais, mas a sua alegria está firmada no Senhor Jesus. A sua alegria não é um sentimento, não é um momento, não é uma situação, não é uma tentativa de fingir que está tudo bem e faz de conta que está tudo bem. Não, mas a sua alegria é uma pessoa, é uma alegria com A maiúsculo, é Jesus Cristo. Por isso a sua alegria é maior de quem está farto de pão, de cereais e de vinho. E ele continua ministrando para esses homens. Ele diz: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Aqui uma imagem do favor divino. O salmista aqui está respondendo às dúvidas daqueles homens que falaram: onde está o bem? Ele está respondendo à dúvida daqueles homens com um apelo a Deus para que se revele a eles. Ó Senhor, se revele a eles. A frase nos lembra da oração sacerdotal, da bênção sacerdotal, lá em número 6, de 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Está claro aqui que Davi não está sozinho. Não, ele havia sido seguido por um bando de partidários fiéis a ele. No entanto, quando Davi cultuava, adorava a Deus, esses homens começaram a entrar em pânico, começaram a questionar a duvidade de Deus, da bondade de Deus. Quem nos dará a conhecer o bem? Depois de tudo isso, mas compare a resposta de Davi a essas reclamações temerosas com a nossa típica resposta às situações difíceis e às pessoas difíceis que estão às vezes do nosso lado. Davi não os critica. Ele não fica dizendo impacientemente que eles deveriam agir assim ou assado, não. Ele não diz: vocês estão me tirando do sério, deixa eu orar aqui sossegado, sai para lá, dá um tempo. Não, Davi também não se isola no fundo da caverna. Não, mesmo quando Davi estava profundamente angustiado e a sua mente talvez acelerada, as dificuldades e dúvidas daqueles que estão ao seu redor lhe chamam a atenção. E ele os serve, ele ministra, ele os serve da melhor maneira possível. Ele ora por eles. Tem uma situação difícil na sua vida? Ore. Tem pessoas difíceis na sua vida? Ore por elas. Você é uma pessoa difícil? Sim. Está nervoso? Vai orar. Tem uns que falam: vai pescar, né? Eu falo: não, vai orar. Vai orar. Ele serve aqueles homens, mesmo em meio às suas dúvidas, suas incredulidades, e ele ministra aqueles homens, ele ora por eles, pedindo a Deus que os ilumine com a sua presença, para que também possam descansar, assim como Davi. Lá em Gálatas 6, 9a, 6, 9, parte A, Paulo diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem até para aquelas pessoas que não merecem. E a parte B desse capítulo, desse verso 9, de capítulo 6 de Gálatas, diz: pois no próprio tempo colheremos se não desanimarmos. Então você está sofrendo, você está passando dificuldade, continue servindo. Você sempre vai achar quem está pior do que você. A gente quer olhar só para quem está melhor. Olha lá, ela está muito melhor do que eu, por que eu tenho que passar por isso? Olhe para quem está pior que você. E ministra para essa pessoa. Sirva essa pessoa. Ore por ela. Pois no tempo devido, se você não desanimar também, você vai colher os frutos. E sexta e última atitude de Davi, dentro da realidade da caverna. Ele descansa. Verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Ele descansa. Davi descansa. A presença de Deus permite ao salmista dormir em paz e cheio de confiança. Seu coração está saturado de bênçãos espirituais. Ele dorme com Deus. Não é bonito quando a gente fala para alguém assim? Dorme com Deus. Às vezes a pessoa está longe, está na viagem, aí liga para você.
boa noite, dorme com Deus. Ou então para o seu filho, dorme com Deus, filho. Dorme com Deus, pai. É tão bonito. Davi dormia com Deus. Na dificuldade, muitas vezes, nós já temos a expectativa de dias cheios de preocupações, de noite de insônia. Na quarta-feira nós falamos um pouco sobre ansiedade. E ansiedade é esse sofrer por antecedência. E a gente já fica na expectativa de como vai ser amanhã, e amanhã vai ser um dia difícil, tribulação, vai ser um dia inteiro de preocupações, e você nem dorme à noite. Agora, claro que Davi estava angustiado. Certamente Davi estava angustiado, pois seu filho, imagine, seu filho estava contra ele, querendo matar. Ele estava para perder tudo que Deus lhe dera, talvez até a sua vida. E como ele não poderia estar profundamente angustiado? Como? Só que mesmo assim, de maneira assombrosa, Davi fala de alegria e de dormir em paz. Mesmo passando por desapontamentos esmagadores, mesmo passando por decepções terríveis. Mas como? Porque ele não está dominado pela ansiedade, pelo medo, pela decepção, pela ira e pela amargura. A resposta é simples. Porque o coração de Davi era controlado por Deus. O coração de Davi era controlado por Deus. Porque ele não perdeu a coisa mais preciosa que ele tinha, a presença do Senhor. Ele estava na caverna, mas Deus estava com ele naquela caverna. Ele estava no deserto, mas Deus estava com ele no deserto. E esse mesmo Davi que diz que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus está comigo. Ele não perdeu a coisa mais preciosa na sua vida. Deus está com Davi e ele se sente seguro na caverna, tanto quanto se ele estivesse no seu palácio. Ele pode deitar e dormir ali no chão e com a cabeça numa pedra, como se ele estivesse deitado na sua cama quentinha com um travesseiro. Ele podia dormir tranquilamente. Ele pode deitar e dormir em paz. Porque Deus, mesmo que tivesse que dormir com a cabeça numa pedra, ninguém quer isso, né? A gente gosta de um travesseirinho macio, né? Aqueles da espuma da NASA, né? Mas mesmo que ele tivesse que dormir com a cabeça na pedra, uma rocha, mas a sua rocha era Cristo. Por isso ele podia dormir em paz. Você pode dormir e descansar em paz e em segurança em Deus. Você pode dormir com Deus. Durma com Deus. E que Deus, se você tem insônia, eu oro por você, para que Deus tire essa insônia. Tire toda a preocupação. Tire toda a ansiedade, tire toda a aceleração da sua mente e você possa fazer como Davi. E mesmo em meio às tribulações, dormir em paz, dormir com Deus. Para que mesmo que você dormindo em paz, mesmo em meio, o mundo está caindo, mas eu vou dormir em paz, vou orar e vou dormir em paz. Mesmo dormindo, você vai estar dando testemunho de Jesus Cristo. E as pessoas vão falar assim, olha, mesmo as dificuldades, ele está dormindo em paz. Durma em paz. Porque mesmo dormindo você vai dar testemunho do Senhor. Amém, meus irmãos? Concluindo, meus amados. Ao ler a respeito de Davi, como você reage? Você se pega dizendo, dá um tempo, pastor, esse cara não existe. Isso não existe. Esse cara não é real. Na verdade, as piores escolhas de Davi não foram feitas no meio das dificuldades, mas quando Davi estava vivendo a bonança, na prosperidade, quando ele estava vivendo em paz. Lembra quando ele estava no palácio, descansando na sua cama, no seu travesseiro, estava em paz, Saul já tinha morrido, ele era o rei, ele tinha derrotado seus inimigos. Quando veio a bonança, aí veio a tentação das bênçãos e da prosperidade. Foi aí então que ele tomou a pior escolha. Não foi quando ele estava passando as dificuldades, as provações. Não, quando ele estava vivendo a bonança. Ele então vê uma mulher
de outro homem, a cobiça, manda matar o marido dela e toma essa mulher para ele. Cuidado com os tempos de paz. Cuidado quando está tudo bem. Aí sim você não deve dormir, não. Não deve dormir no ponto. Não deve baixar a guarda. Vigiai e orai. E aquele que pensa estar em pé, vigie para que não caia. Cuidado com os aplausos, os abraços, as boas críticas. Cuidado. Porque foi assim que Davi fez as suas piores escolhas. Não foi quando ele estava no deserto, fugindo, quando as pessoas eram ingratas com ele, quando ele estava na caverna. Davi não era um homem perfeito. Ele era um pecador vulnerável. Exatamente como eu e você. E como nós também, havia vezes em que ele se lembrava de quem ele era e demonstrava sua identidade como filho de Deus, mas havia outras vezes que ele esquecia quem ele era em Cristo Jesus, em Deus. Essa é exatamente a razão pela qual esse salmo apresenta tanta esperança e tanta confiança, mesmo em meio à angústia e à perseguição. Ele reflete a graça de Deus com pessoas pecadoras, porque ele recebeu a graça de Deus também. Pessoas pecadoras iguais a mim e a você. Árvores frutíferas crescem também no deserto severo das provações, nas vidas de pessoas comuns como nós. Não leia o Salmo 4 e diga, isto é o que eu devia fazer, mas não consigo fazer, pastor. Mas diga, isso é o que Deus está fazendo em mim também. Essas coisas são possíveis para mim, porque o Redentor de Davi é o meu Redentor. O Deus que governou o coração de Davi e deu a ele paz em tempos de tormenta, está em meu coração também. Posso fazer boas escolhas e colher bons frutos, mesmo em meio aos mais duros desafios da vida, mesmo que eu esteja no deserto ou numa caverna. Este salmo não retrata a obediência mecânica de um homem. Há um conjunto de princípios bíblicos, de regrinhas. Se tudo que o ser humano precisasse fosse apenas informação, e nós falamos hoje pela manhã sobre isso, bastava todo mundo ler a Bíblia, tem umas regrinhas aqui, os 10 mandamentos, todo mundo era salvo. Não. A obediência de Davi não se trata aqui de uma coisa mecânica, de seguir regrinhas. O que nós vemos nesse salmo, na verdade, é a graça de Deus, trabalhando no coração de um homem pecador, fraco, capacitando a fazer coisas que seriam impossíveis a ele por ele próprio. A obra de Cristo na cruz torna essa mesma graça disponível a mim e a você. Não importa o que você esteja passando, não importa onde você estiver. A questão é que Deus faz mais do que nos livrar do deserto ou da caverna. Ele nos livra de nós mesmos. De tal forma que nós não apenas sobrevivemos lá, mas produzimos até bons frutos. Me lembro também na história da igreja dos pais do deserto. Eram homens de Deus que queriam fugir da cidade, da multidão, porque achavam que ali que estava o pecado, ali estavam as tentações. Então eles fugiam para o deserto. Uns fugiam para as florestas, outros para as cavernas. Mas eles perceberam que não adiantava fugir das tentações lá na cidade, porque eles levaram as tentações junto, dentro deles. Então Deus está tratando o coração de Davi, não para que ele está fugindo dos problemas, das dificuldades, mas para ele fugir dele mesmo, fugir de nós mesmos. E isso nós não conseguimos por nós mesmos. Isso é graça de Deus que trabalha em nossos corações, mesmo nos tempos das adversidades, das tempestades. Mesmo no meio do deserto, mesmo nas cavernas, nós podemos produzir bons frutos. Sobre a pressão de dificuldades familiares, o amor pode crescer no seu lar. Sob o calor das tribulações, a perseverança pode prevalecer. No sofrimento físico, na doença, a paz e a fé robusta podem florescer. No meio da necessidade, a doação pode surgir. A paz pode existir no meio de desapontamento financeiro. Mesmo na dificuldade financeira, você pode deitar e dormir o sono de Deus. A humildade pode prosperar em tempos de sucesso pessoal.
A alegria pode existir sob o sol causticante da rejeição, da ingratidão, e a esperança pode florescer em tempos de luta e até de luto. A palavra de Deus, meus irmãos, deseja nos impactar, eliminando a nossa tendência ao medo, à ansiedade e à falta de fé. Desde o início da palavra de Deus, ela traz uma surpreendente honestidade a respeito da criação caída, da escravidão do pecado, da violência, da corrupção, da miséria, da injustiça e dos relacionamentos quebrados. Realidades com as quais nós nos deparamos todos os dias nesse mundo caído. A Bíblia também é muito objetiva quando fala sobre as tentações das bênçãos e da prosperidade e a dificuldade de lidar sabiamente com elas. A fartura pode ser uma fonte de conflitos tão grande quanto a escassez. Porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Porém, mais do que qualquer coisa, a palavra de Deus nos impacta com a história da redenção, nos apresentando possibilidades muito além de qualquer coisa que pudéssemos esperar desse lado da eternidade. Constantemente a Bíblia descreve os filhos de Deus como árvores frutíferas, árvores carregadas de frutos que no devido tempo dão o seu fruto e que estão junto aos ribeiros de água. Nós poderíamos pensar que Deus olha para nós e nos vê tão pecadores, tão infiéis e pensar assim, esse povo é tão seco, é como uma árvore de galhos secos, é como uma terra arrasada. Não. A Bíblia revela um oásis no meio do deserto, um oásis de graça. E nós às vezes, somos tentados a limitar nossas expectativas do que Deus pode fazer em nós. E às vezes pensamos coisas tais como, por causa do que passei na vida, coisas boas nunca são possíveis para mim. Eu olho para trás, parece que nada mudou, as coisas continuam difíceis na minha vida, sempre essa luta desde jovem. As regras de Deus podem funcionar para outras pessoas, mas não para mim. Tenho tentado obedecê-las durante essa provação, mas isso só tem produzido mais frustração, angústia em mim. Tenho lutado e orado para dominar o meu pecado, mas não consigo. Eu fico empolgado quando leio as histórias da Bíblia, mas o que aquele povo passou não passa nem perto do que eu estou passando. Quando admitimos essas coisas para nós mesmos e para os outros também, paramos de acreditar que bons frutos podem crescer em meio às provações, no meio da caverna. E assim desistimos até de nós mesmos e desistimos uns dos outros. Essa é a razão pela qual é tão importante ser lembrado de que a renovação que Deus faz em nossos corações nos auxilia a lidar de novas maneiras, de novas formas com os desertos e as cavernas da nossa vida. Meu irmão, não importa o que você esteja passando ou onde você esteja, mas você está exatamente onde Deus quer que você esteja, mesmo que seja numa caverna, porque lá o Senhor estará contigo também. E tendo a certeza disso e a confiança em Deus, você poderá repousar e descansar em Cristo Jesus, mesmo que seja numa pedra, numa rocha, pois você ainda estará firmado na rocha que é Cristo. E a minha oração é esta, que mesmo que nós estejamos passando pelo vale da provação, pelo deserto da vida, pelas tempestades da vida, ou você esteja sozinho, solitário, se sentindo sozinho numa caverna, que nós nunca nos esqueçamos de que o Senhor é conosco. É o Deus Emanuel, o Deus conosco. E Deus é contigo. E Deus diz para nós todos os dias, durante os 365 dias do ano, ser forte e corajoso. Amém? Vamos orar? Ó Pai querido, obrigado pela Tua santa palavra, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela riqueza da Tua palavra, ó Pai, onde nós podemos desenterrar, cavar e encontrar tesouros, ó Pai. Tesouros preciosos, ó Pai. A Tua palavra é o tesouro, Senhor, e esse tesouro que é guardado em vasos de barro, somos nós, ó Pai. E apesar de nós, Senhor, mas o Senhor nos usa,
O Senhor fala conosco, o Senhor nos trata, o Senhor nos exorta, nos admoesta, o Senhor nos prova, o Senhor nos trabalha, o Senhor nos molda, para que sejamos menos parecidos conosco mesmo e mais parecidos com teu Filho Jesus Cristo. Ó Pai, se meu irmão ou minha irmã está passando, ó Pai, por uma dificuldade, por um deserto, por um vale, uma caverna, sozinho, renova as suas forças, ó Senhor. Restaura o seu ânimo. Que ele olhe para o lado e não veja as circunstâncias, mas veja a realidade da caverna. Assim como Davi viu. A realidade de que o Senhor está com ele, está com ela. E que pode, mesmo no fundo do barco, no meio da tempestade, dormir em paz. E assim eu te peço, Senhor, que possamos todos os dias deitar, dormir, pegar logo no sono e descansar no Senhor, para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.